Olá, muito boa tarde a todos, tudo bom com vocês? Prazer, me chamo Pedro, sou o host daqui do canal e venho trazer aqui hoje uma temática de vídeo um pouco interessante aqui para vocês. Como a filosofia mudou o hobby que mudou minha forma de enxergar o mundo. Então, se você for novo aqui no canal, segura o dedo, não deixa o like ainda, mas já se inscreve. Se você já é por aqui, se você já é um dos nossos inscritos, eu peço que você compartilhe o vídeo aí para um amigo seu e segura que lá vem pedrada. Simbora. Bom, filosofia é um hábito que é um estudo, é um hobby que começou a mudar minha visão de como enxergar o mundo e ver as pessoas ao meu redor. Eu comecei estudando filosofia por meio... eu sempre me interessei pelo tema desde a escola, porém eu não era tão desenvolvido, nem sou ainda na verdade, né? Nós viveremos nossas vidas inteiras continuando estudando, sairão novos autores e nós ainda não conheceremos tudo sobre essa matéria que é o amor pelo saber, certo? Mas eu comecei a me interessar mais depois que eu saí da escola por meio de um filósofo da atualidade que se chama Guilherme Freire, que trata sobre filósofos antigos, da Grécia Antiga e de filósofos escolásticos, certo? E eu comecei realmente a acompanhar o conteúdo dele, a comprar alguns livros, comprar certas recomendações que ele fez, e realmente minha visão de como enxergar o mundo mudou bastante. Eu passei a enxergar as pessoas ao meu redor com maior seriedade, com maior tranquilidade, e entender as motivações de cada pessoa de uma maneira diferente, mais pragmática. A verdade é que não existe uma verdade absoluta. As pessoas... Existe, né? Se chama Jesus Cristo, mas vocês vão entender o que eu quero dizer. Não existe uma verdade absoluta quando se trata de matéria humana. As pessoas, elas são diferentes por si sós. Você, quando começa a estudar filosofia de Aristóteles, Platão, Sócrates, você começa a estudar filosofias mais recentes, como de Nietzsche, Schopenhauer, você passa a entender que as pessoas são realmente complexas. Você não pode tentar pegar todas as pessoas e colocar elas dentro de um potinho desses, por exemplo, e falar, bom, se respira, se essa pessoa quer ser rica, se essa pessoa treina, se essa pessoa é focada em determinado aspecto, quer dizer que ela é igual a mim, por exemplo. Não. Vocês podem ter aspectos parecidos, só que vocês podem ter motivações completamente diferentes. As pessoas, elas não são iguais e nós temos que saber diferenciar isso. Isso foi uma das coisas que a filosofia mais mudou em mim mesmo. Porque antes eu ficava olhando para as pessoas e me perguntando, bicho, por que essa pessoa sabe que tem que fazer, ela sabe o que precisa ser feito e mesmo assim ela não faz? Tipo, ela tem motivo, ela sabe como e ela pode fazer, ela tem capacidade de fazer. Só que eu entendi, depois que eu comecei a estudar mais de filosofia, que as pessoas são diferentes. Não é porque ela tem um porquê e um como que ela vai necessariamente querer fazer. Porque ela pode se colocar, ela pode estar em um limbo, por exemplo, na vida dela, de fracassos, de perdas, de derrotas e de sensações às quais ela não consegue se colocar numa situação em que ela cria um novo desafio para si mesma, que ela vá se provar novamente. E isso, por exemplo, já seria uma tese contra, por exemplo, boa parte dos meus vídeos. E eu sempre deixo muito claro, eu não quero, de maneira alguma, trazer aqui para vocês que eu sou o sabedor das coisas ou etc. Não, eu só estou trazendo minha opinião crítica para a maioria das vezes. E a questão é, nós, seres humanos, temos que saber ver por outros ângulos. Não é porque uma pessoa discorda de você que ela necessariamente está errada. Você tem que ver pela vivência, experiência e ângulo naquela pessoa para você saber se ela está certa ou não. Não basta você somente ir lá e falar, não, isso daqui está errado por isso. A não ser que estejamos falando de fato de resultados exatos, concretos. Números não mentem. A história pode ser alterada. Então, nós temos que trabalhar com verdades absolutas com relação a números, com relação a coisas concretas de fato. Só que não podemos trabalhar com coisas absolutas com relação a pessoas. Não podemos trabalhar com coisas absolutas com relação à filosofia.
Essa foi uma das principais coisas que a filosofia mudou em mim. Fora o fato de que, ao fazer isso, ao começar a ter o hobby de filosofia, eu passei muito mais a querer entender o mundo ao meu redor. Eu passei a querer enxergar a verdade divina, a verdade de Deus. E realmente as coisas se tornam muito mais complexas e belas quando você passa a ver o mundo de uma maneira, digamos assim, mais pragmática de fato. Você passa a ver, por exemplo, concretos e construções antigas com muito mais fervor, com muito mais felicidade. Você passa a admirar a arquitetura, você passa a ver os pássaros batendo suas asas e voando como belos seres. Você passa a ver o surgimento de uma nova vida, a concepção da vida como coisas muito mais concretas, não só como coisas abstratas que você vê no dia a dia e você esquece logo em seguida. Nós precisamos parar para ver que o mundo ao nosso redor ele é muito grande. Nós tendemos a reduzir as coisas a coisas simples, a coisas que nós podemos encaixotar. Mas o ser humano, a convivência social, a sociedade não é simples. Tanto que existem diversas filosofias, filosofias econômicas, filosofias sociais, filosofias ideológicas, filosofias de religião. E existem elas justamente porque os seres humanos não têm a mesma motivação. E isso que é belo. Quando você começa a ter o hobby de estudar filosofia, você passa a compreender muito mais por que as pessoas são tão diferentes, mesmo sendo tão iguais. Mesmo elas tendo muitas vezes, por exemplo, tem coisas que são universais, expressões faciais, espanto, raiva, felicidade, são todos universais, porque tem a ver com hormônios. Porém, as pessoas continuam sendo diferentes, mesmo elas tendo esses parâmetros iguais. Essa é uma das questões mais interessantes da filosofia. Ela trata sobre essas coisas. Ela busca a verdade. Só que a verdade ela não é algo tão simples quanto parece. Até mesmo Deus não pode ser encaixotado. O fato de Cristo ser Deus para mim, por exemplo, para mim, e tenho certeza de que é Deus. Você pode se ofender com isso ou não, não me importa. Mas Cristo é Deus. E você entender a Trindade Divina, por exemplo, não é nada simples. É muito complexo. E necessita-se de um estudo filosófico razoável. E eu ainda não compreendo completamente, por exemplo. E existem diversos filósofos como Santo Agostinho, como São Tomás de Aquino, como o próprio Sócrates, Platão, Aristóteles, Diógenes. Todos eles buscaram entender a essência da verdade. Diógenes de uma maneira mais cínica, porém que também buscava a verdade. As pessoas elas são diferentes e a filosofia nos abre esse leque. Então eu queria trazer de fato essa reflexão para vocês. Passem a consumir livros de filosofia, passem a estudar sobre temas aos quais vocês acham interessantes, porque aos poucos, você de pouquinho em pouquinho, se você ler 10 páginas de um livro de filosofia por dia, no longo prazo isso vai se acumulando. Em um ano você vai ter lido 3.650 páginas. Em um ano normal, se for um ano bissexto, 3.660. Então você vai sempre estar acumulando conhecimento. E mais, e mais, e mais. 10 páginas por dia vai tomar 20 minutos do seu dia. Você vai ter uma cultura muito mais vasta. Comece lendo sobre conteúdos aos quais você gosta. Se você gosta de culinária, leia sobre culinária. Se você gosta de internet, leia sobre internet. Leia sobre conteúdos que de fato cative a sua alma. Que de fato você goste. E aos poucos vá se aprofundando em teses cada vez mais elaboradas, cada vez mais difíceis. E aí uma hora você vai chegar na filosofia, na sociologia, que é o comportamento do ser humano. Era isso que eu queria trazer aqui para vocês nesse vídeo. Uma reflexão aí sobre o hobby que realmente mudou minha visão de ver o mundo, mudou minha forma de enxergar as pessoas ao meu redor, e que realmente também traz para você, ainda por cima, uma sensação de pertencimento maior. Que você vai se sentir melhor ao compreender que nem tudo está no seu controle, por exemplo, com o estoicismo.
e que nem tudo você pode alterar. O mundo, ele não é simples, mas ele é belo. E temos que endeusar e aproveitar a beleza do mundo. Bom, é isso. Novamente me chamo Pedro. Se você gostou desse vídeo, agora deixa o seu like. Eu tô tentando melhorar aqui o formato, tô tentando melhorar a qualidade de vídeo aqui pra vocês. Então deixem aí nos comentários se tá dando certo, por favor. Se você é novo por aqui e gostou da temática do vídeo, por favor, deixe seu like, se inscreve no canal. E é isso. Desejo a todos vocês um ótimo dia. Brasil acima de todos, Deus acima de tudo. E valeu!